Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo especial, essa parceria de vários institutos aqui representados para esse evento fantástico que a Acton Institute está promovendo, o Poverty Cure Summit, que trata sobre vários aspectos, falar sobre pobreza, sobre como enfrentar esse problema, esse fato social, o papel do empreendedorismo, da liberdade econômica, dos valores morais e do florescimento de uma sociedade livre e virtuosa através das várias iniciativas que a própria sociedade deve ter a responsabilidade de tomar e fazer para que haja a promoção desses direitos sociais diretamente através da nossa responsabilidade. Eu sou Jean Regina, conselheiro da Acton aqui no Brasil. É um prazer falar com vocês aqui nesse painel fantástico junto com o pastor Iago Martins, apresentador do canal 2 Dedos de Teologia no YouTube, canal referência de teologia reformada no Brasil, o reverendo Ernie Seibert, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, e o Dr. Tiago Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Pessoal, que legal estarmos juntos aí e podemos falar um pouco tanto com o público da Acton, quanto com o público do 2 Dedos de Teologia e também do direito religioso, essa iniciativa de parceria aí para o Poverty Cure Summit. Sejam muito bem-vindos. Uma honra imensa poder falar com um público tão diverso, não é, e tão qualificado, não é, interessados nessa área de serviço ao reino de Deus, serviço ao pobre através de iniciativas privadas. Eu me chamo Iago Martins, eu sou apresentador do 2 Dedos de Teologia, como o Jean me apresentou, presidente do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, especialista do Instituto Mises Brasil. A gente tem trabalhado em várias frentes de popularização de conhecimento econômico, religioso, político no Brasil e me sinto muito honrado de estar aqui. Eu sou o Ernie Seibert, da Sociedade Bíblica do Brasil, diretor executivo. É uma alegria poder compartilhar com vocês, nessa hora tão especial, um tema tão importante para todos nós. Tiago Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Saúdo todos vocês aqui, essas instituições, que o IBDR tem uma alegria muito grande de entabular essa parceria. O IBDR, como você sabe, defende a liberdade religiosa, as demais liberdades e também os princípios do direito natural, das virtudes. Então, conversar com esses queridos sobre direito, sobre virtudes, é realmente muito importante para o IBDR. Em nome do presidente do nosso conselho, reverendo Davi Charles Gomes, eu saúdo você também, todos de diversas nacionalidades, diversos países que estão nos assistindo. Uma iniciativa, Jean, da Acton, louvável. Bom, é bom a gente repisar que o trabalho da Acton é um trabalho tanto de pesquisa na área econômica, onde as liberdades econômicas são bastante ressaltadas, a necessidade de uma conformação com as leis. Esse exemplo que nós falamos bastante, que no Brasil nós não temos um paralelo muito correto para essa expressão, que é o rule of law, mas que é a obediência às leis, a obediência à regra do jogo democrático e também, e aí está o grande diferencial da Acton, que é o tempero de valores morais, ou seja, o exercício das virtudes como uma maneira de se temperar nesse livre mercado e dentro das regras do jogo, o florescimento da sociedade. E o nosso papo, a dinâmica, a ideia do nosso papo aqui é justamente essa, né? De conversar sobre direitos sociais. Nós somos brasileiros, nós vivemos numa cultura bastante peculiar e diferente de outros países. Esse painel ele está sendo transmitido para dezenas de países que são alcançados pela Acton e é importante que nós demos a nossa contribuição, que nós possamos também trazer as nossas dores e produzir alguma reflexão a respeito da necessidade de nós encontrarmos soluções ou de nós buscarmos soluções para problemas existentes, nós promovermos direitos sociais através de bons pressupostos, primeiramente, através de uma boa e correta visão antropológica da pessoa humana, essa que é uma dos valores mais importantes que a Acton também traz, de nós conseguirmos ter uma lente através da qual nós conseguimos enxergar o problema social e nós podemos endereçar soluções e pensar em soluções através dessa lente. E essa lente ela é de entender que existe a necessidade de nós pensarmos em valores de moralidade para que nós possamos, no exercício da virtude, crescer com relação a isso. Bom, então,
Eu acho que a primeira coisa seria nós pensarmos juntos, e aí quem quiser fala, né, sobre a diferença do Brasil em relação a outros sistemas em outros países no enfrentamento de problemas sociais e na promoção de chamados direitos sociais. Para começo de conversa, o que são direitos sociais? Né? Qual é a visão de direitos sociais? Que tipo de direitos são esses? O que tu me diz, Tiago? Pois então, os direitos sociais, segundo Marshall, nós temos uma escala de liberdades. Primeiro você tem, Jean, as liberdades individuais, as liberdades civis fundamentais, que são forjadas ali no século XIX. Logo em seguida você tem as liberdades políticas, para então no início do século XX você ter os direitos sociais. E os direitos sociais, eles guardam uma relação muito grande com assistir aquela pessoa que não tem a possibilidade de ter condições de trabalho, de ter condições de buscar o pão, de ter uma dificuldade, muitas vezes, de se enquadrar no trabalho, em um emprego. Quando se enquadra, quais as proteções que essa pessoa tem uma vez empregada. Então, isso é um direito social. É garantir a essa pessoa, primeiro, subsistência, depois garantir que ela tenha valores no seu trabalho, que a Constituição brasileira chama, no inciso 3º, inciso 4º, valores sociais do trabalho, né? Então, garantir a ela a possibilidade dela crescer. Então, isso é um direito social. Primeiro é intimamente ligado com a subsistência, depois com a possibilidade dela crescer, para então entronizar o grande princípio que é a dignidade da pessoa humana. Liberdades civis fundamentais, liberdades políticas e direitos sociais, para que nós tenhamos o quê? Para que nós tenhamos uma vida com dignidade. Então, os direitos sociais estão, ao meu ver, intimamente ligados com ter uma vida com dignidade. Beleza. Bom, a gente sabe daquela divisão clássica, né, Iago, de direitos de primeira, segunda e terceira gerações, né? Então, as primeiras gerações, como o Tiago falou, sobre as liberdades civis e políticas. Esses direitos sociais, então, que vão ser os direitos para uma vida digna, por assim dizer, né? Moradia, saúde, educação, hoje em dia, inclusive, transporte, acessos a meio de comunicação, acesso aos mercados financeiros, inclusive, né? E que transbordam, inclusive, num chamado direito de terceira geração, que são os chamados direitos de solidariedade. E esses macro direitos dos povos, direito à paz, direito ao desenvolvimento humano, né? E por aí afora. O que você me diz, na tua experiência como pastor, numa capital brasileira tão relevante como é Fortaleza, e também através do teu trabalho na internet, alcançando milhões de pessoas, sobre a tua percepção a respeito de como os direitos sociais são vistos no Brasil, como a sociedade percebe esses direitos sociais no Brasil e a quem ela atribui a responsabilidade de promovê-los, de resolver os seus problemas sociais. Sim. Tem dois autores que eu creio que contribuem muito para esse debate. Um é brasileiro, não é? Então boa parte do público que vai nos ouvir não tem acesso ainda ao texto, mas é um autor conservador chamado Bruno Garchagen. Ele escreveu um livro chamado Direitos Máximos, Deveres Mínimos, onde ele estabelece que existe uma grande diferença entre o que é um direito e o que é um privilégio, e que a nossa cultura desaprendeu a separar as coisas. Cresce que tudo aquilo que se demanda se torna um direito. Não é? A gente vive numa cultura extremamente emotivista e afetiva, em que a gente torce todas as instituições para que elas existam para a satisfação de todas as minhas vontades e desejos. Então, coisas, não é, objetos da realidade que eu deveria conseguir através ou de um esforço pessoal de busca pela felicidade, ou através de outros exercícios no mundo, ou até mesmo receber através de iniciativas de caridade, eu acredito agora que é um direito, é algo que eu mereço receber e que é injustiça que eu não receba. E essa é uma linguagem importante, e aí eu já entro no segundo autor, que é o famoso Thomas Sowell. Thomas Sowell escreveu The Quest for Cosmic Justice, onde ele fala que na sociedade moderna, justiça parou de significar algo procedimental para se tornar algo teleológico. Ou seja, a gente não fala mais de igualdade formal, em que todos somos iguais perante a lei, mas sim de igualdade material. É injusto que você tenha mais e eu tenha menos.
Então, o que é justiça dentro da visão moderna? É justiça que todos tenhamos as mesmas coisas. Não importa o meio pelo qual isso vai acontecer. E ele vai dizer que isso é um desejo por justiça cósmica. Na verdade, os homens estão procurando, através do exercício de direitos, exercícios governamentais, estatais e de direito civil mesmo, ou até mesmo criminal às vezes, um jeito de corrigir todas as diferenças que existem no cosmos, não é? E unir os homens numa coisa só. Acaba que a própria linguagem de caridade muda. A gente não fala mais de caridade, a gente fala de justiça. Não é mais caridade, não é mais amor, não é mais esmola, agora é justiça social. Se a linguagem muda, se eu chamo de justiça o que era antes um exercício de bondade, o que é que eu estou dizendo? Que você receber algo que eu lhe dei voluntariamente, na verdade é o seu direito. Você merece isso. E isso já volta para aquilo que o Bruno Garchargen colocou, né? Direitos máximos, deveres mínimos. Acaba que nesse ambiente de direito de terceira geração e de uma sociedade cada vez mais positivista e cada vez mais voltada para a correção dos problemas através de um único instituto, que é o Estado, os homens perdem a ideia de que coisas são conquistadas, de que todo direito gera uma obrigação para alguém e que para eu ter alguma coisa, alguém tem que trabalhar para que eu consiga isso. Acaba que é muito difícil saber diferir onde morre o direito e onde nasce o privilégio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de nós hoje, em um contexto de superestados, como a gente estava falando antes, em que o governo só cresce cada vez mais e quer abocanhar cada vez mais cada área da existência. E complementando, Iago, o que você falou muito bem, tive que lembrar de um liberal. Alexis de Tocqueville, quando vai falar da igualdade material, ele diz que a igualdade material é eu enxergar o outro como igual a partir das minhas crenças. Então, a partir de um elemento cultural prévio, meu, eu consigo enxergar o outro como igual e assim, juntos, nós perseguimos o bem comum. Então, a igualdade material, que é importante, ela precisa partir não por uma justiça social, como você muito bem falou, mas a partir de mim. E veja, um liberal dizendo isso. E quando ele faz essa análise nos Estados Unidos em 1835, ele ainda percebe, olha, o povo norte-americano provavelmente vai se tornar uma das maiores nações do mundo, e ele está profetizando, porque lá existe igualdade material. E esse elemento cultural chama-se cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo quais são os dois amores que Jesus disse? Amai a Deus e amai ao próximo. Quando você ama o próximo, você perfectibiliza no mundo dos fatos o quê? A igualdade material. Veja, não é um conceito de justiça social, de instrumentalizar a justiça para, não vou dizer semear, mas colher direitos sociais. O direito social é aquele direito que a pessoa tem de ter uma vida digna, mas não porque o Estado vai lhe dar esse direito, mas sim porque, vivendo em sociedade e pensando o próximo como igual, o resultado vai ser esse direito. Quando eu me associo contigo, com o Jean, com o pastor Erni, para ajudar o próximo, isso é uma busca e uma manutenção no tempo de liberdades, porque eu faço isso por minha vontade, e também uma busca de direitos sociais. Por quê? Porque no momento que nós nos unimos, nós conseguimos estender a mão para aquela pessoa que ainda não consegue fazer isso, para que no momento seguinte ela possa fazer isso. E aqui eu vou pedir para o pastor Erni falar um pouco para a gente da experiência que ele tem na Sociedade Bíblica do Brasil, desse se unir com outros como uma sociedade para ajudar o próximo, para que esse próximo, no futuro imediato, não imediato, porque isso demora um pouquinho, mas no futuro imediato ele venha ajudar o próximo e assim criar uma corrente de igualdade material e não de justiça social. Deixa eu fazer um pequeno comentário um pouco antes. O corte histórico de todos esses pensadores é mais ou menos 1700, 1800, quando se falou do acordo social. A partir daí você construiria a sociedade. E filosoficamente ali é o fim do idealismo com o Immanuel Kant e começa com um novo momento onde o positivismo de Augusto Comte entra cada vez mais forte. E aquela passagem é muito interessante filosoficamente,
Do ponto de vista do idealismo de Kant, aquilo era uma superestrutura de pensamento muito bem montada, onde aquele mundo era o ideal, mas onde o povo morava, se dizia, era um belo palácio e eu moro aqui do lado numa pocilga. Então, você agora precisava um novo arcabouço para se entender. E aí Augusto Comte começa a fazer essa ideia do progresso, de onde vem esses estágios, 1, 2, 3, até o estágio. E aí começam interpretações filosóficas e ideológicas diferentes da nossa sociedade, e é o caldo que nós vivemos hoje aí dentro. Se você volta um pouco antes, num corte histórico, e vai para o Renascimento, e aí vem a Reforma, aí você tem uma outra visão, não de direitos, mas de deveres. E os reformadores, naquele tempo, escreviam a tábua dos deveres, não a tábua dos direitos. E começavam com a tábua dos direitos dos governantes, depois dos deveres dos governantes, a tábua dos deveres dos cidadãos, a tábua dos deveres da família, e cada um tinha seus deveres em relação ao próximo. Aí vamos agora para dentro, olhando esses dois lados da moeda, como é que a gente poderia colocar um cimento cristão no meio dessa divisão social? E aí volta aquele grande cimento social que Jesus ensinou, que é o amor. Quando você tem um amor desinteressado, você não tem soluções éticas nem legais, você tem amor. E o amor torna a vida possível. O amor torna possível, inclusive, pessoas que têm diferenças viverem juntas. Ele torna possível, inclusive, pessoas que cometem erros serem perdoadas e começar de novo. Esse é o amor. Esse é o amor, os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo. Na sociedade bíblica, o que a gente faz? A gente coloca o texto bíblico como soberano. Deixa o texto falar. O texto fala. A gente tem uma convicção básica, e o cristianismo tem uma convicção básica, chama aquele texto de palavra de Deus. Dizer, isso aqui é a revelação, é a palavra de Jesus. Está bem, mas deixa ele falar, eu não preciso interpretar, e deixa ele falar. E aí a gente diz, agora vamos temperar isso com o amor, que é um ensinamento fundamental de Jesus, que cobre, na palavra bíblica, multidão de pecados, que torna possível pessoas com convicções diferentes viverem junto, aí está o cimento social, e que torna possível, inclusive, as diferenças sociais serem cobertas, não de uma maneira romântica, mas de uma maneira concreta, onde um não explora o outro, mas um serve o outro em amor. Então, é interessante uma palavra, isso vale para a igreja como vale para o Estado. Na Bíblia, a palavra para ministro, é uma palavra grega chamada diácono, transliterado para o português. Diácono é o servo que serve no pó, diáconos, ele serve através do pó. Então, se a gente aplica isso na igreja, o ministro da palavra, seja o pastor ou o líder da igreja, ele é o que serve a palavra, ele é o que serve aquelas pessoas, ele é o servo daquela igreja, ele não é o Senhor, ele não é o ministro todo-poderoso no sentido que nós vemos hoje. Na mesma coisa no Estado, e aí se coloca para o Estado os ministérios. O ministro da educação não é a quem nós servimos na educação, mas é o ministro que serve a educação, que torna a educação possível. O ministro da economia não é para se servir da economia, mas é o ministro que faz com que aqueles recursos sejam distribuídos até em amor para os mais necessitados. E aí muda totalmente de figura, é uma nova perspectiva social que isso traz e torna a vida muito mais possível, até entre diferentes. Eu só queria dar essa entrada aqui no assunto. Fantástico, essa perspectiva é legal justamente porque a igualdade ela deveria, então, realmente nos colocar num mesmo patamar, e a caridade, o amor, faria com que voluntariamente nós descêssemos um degrau para servir. Então, sempre que eu exerço uma vocação, eu estou descendo um degrau e eu estou me colocando a serviço, à disposição, né, do meu próximo,
para cuidar desse meu próximo. E aí, óbvio, existem as várias diferentes lentes teológicas que vão encontrar o seu caminho, e aí é legal de a gente também pensar sobre isso, nós temos as várias possibilidades de nós enxergarmos a necessidade de servir e o conteúdo do serviço, mas nós vamos sempre chegar num acordo prático de que servir é importante, né? Porque servir, cada um tem a sua liberdade de pensar o porquê serve, mas servir é um lugar comum, né? É um lugar comum. E aí que é importante. Bom, a gente tem uma base ideária sobre a coisa, e essa é o frame inicial que a gente está pensando. Agora, eu acho que seria legal a gente pensar sobre a realidade brasileira, né? Nós trazermos a realidade brasileira, apresentarmos a realidade brasileira para quem não a conhece e discutirmos a realidade brasileira com a audiência brasileira que está nos assistindo, né? Que é justamente nós pensarmos isso. Bom, nós sabemos então que existe esse pensar a respeito do servir o próximo, existe a necessidade disso, a sociedade é uma sociedade organizada de uma certa forma, o Estado está posto, como está posto. Aí, se é um pensador hobbesiano, vai pensar que é o Estado, então, que criou direitos e que concede esses direitos. Se é uma outra corrente filosófica, vai pensar que existe, então, a sociedade política acima do Estado, que instrumentaliza o Estado para a promoção do bem comum e lhe delimita algumas atribuições e lhe impõe alguns limites, para que ele não possa também ir além dos seus limites. E aí nós vamos lembrar da frase famosa do Lord Acton, que é a frase que inspira, inclusive, também o Instituto, né? O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, é sob essa perspectiva que nós temos que pensar. Se o poder não pode ser exercido de maneira concentrada pelo Estado, nós temos que enxergar alguma coisa além do Estado, né, Iago? E como é que fica a visão do brasileiro hoje sobre as instituições? O que são instituições? E como que eu posso enxergar instituições além das instituições estatais? Sim. A gente foi ensinado há muito tempo, desde os ambientes escolares mais iniciais, que o Estado é a nossa panaceia, é a cura de todos os males e que todos os problemas sociais precisam remeter a um gerenciamento central que vai dizer como as coisas devem ser. E isso é muito triste, até pelo aspecto formacional disso no caráter do indivíduo. Você aprende que você se exime da responsabilidade de corrigir problemas à sua volta para organizar a realidade a partir de um planejamento central. Outros institutos são vistos com desconfiança, enquanto o Estado não. Então, a igreja é vista como uma instituição que só quer conseguir dinheiro de pessoas simples, as empresas são instituições que só existem para o lucro de pessoas más, que de alguma forma tomam aquilo que é do pobre, mas o Estado não. O Estado é aquela instituição impoluta que vai resolver todos os problemas, ainda que o brasileiro tenha a tendência de desconfiar de todos os políticos. Não é? Como é que a gente consegue explicar essa desconfiança absoluta da figura do político, mas uma crença e um poder de cura completa da instituição do Estado? Não é? Acaba que a gente enfraquece os próprios institutos alheios ao Estado, como se esses institutos não fossem fortes o bastante para solucionar problemas sociais, como se os problemas sociais só pudessem ser resolvidos se o Estado os extinguisse por completo. Tem pensadores brasileiros, de forma geral, que costumam dizer que a caridade privada é incerta, enquanto a ação estatal, a caridade estatal, ela é mais presente. No meu trabalho de pesquisa com moradores de rua aqui no Brasil, eu passei um ano pesquisando moradores de rua, publiquei esse trabalho em livro. O que eu encontrei... um livro fantástico, A Máfia dos Mendigos, é um livro que tem que ser conhecido pelo público no Brasil, né? Obrigado. O que eu encontrei foi algo bem diferente. O Estado não está lá. O Estado ele cumpre funções muito pequenas, mas quem está cuidando de moradores de rua, por exemplo, são instituições privadas o tempo inteiro. Então, é pessoas que não têm nada a ganhar com isso. São igrejas, são ONGs, são grupos espíritas, são torcida organizada de time de futebol. Mas o governo aparece muito pouco, porque a caridade privada ela é presente, ela é constante, ela é frequente. A caridade estatal ela depende de funcionários, de pessoas que são pagas para aquilo. E veja, como é que você pode profissionalizar a caridade e achar que vai ser um instituto de indivíduos que são pagos porque fizeram um concurso público para trabalhar para o Estado, que vão se importar
num nível de vida com pessoas em sofrimento ao ponto de se desgastar. Isso é esperar de indivíduos que muitas vezes têm meros interesses profissionais, que eles permaneçam em um tipo de ato que é moral, que é humano, que não faz sentido profissionalizar isso, que se justifica a partir da iniciativa privada, de homens e mulheres que podem solucionar problemas sociais através de seus interesses de cuidado, de amor e de esperança. Agora, o Estado teria uma função muito nobre de parar de atrapalhar esse processo e de incentivar esse processo. Quando ele assume para si essa função e tira de nós parte do nosso dinheiro que nós poderíamos usar para isso, o que é que ele faz? Não tirar de nós parte do nosso poderio de caridade. Se houvessem modos dentro da Constituição brasileira, dentro das leis brasileiras, de recebermos isenções de impostos, de recebermos certos apoios como instituições para esses atos privados de caridade, o Estado estaria incentivando quem melhor pode atuar nessa esfera. Se são problemas humanos, não só problemas financeiros, mas os indivíduos possuem as mais variadas batalhas morais, espirituais, emocionais, psicológicas ou históricas, não é um instituto impessoal com burocratas em um governo central que vai cuidar dessas pessoas, mas outros indivíduos motivados por um interesse humano, por uma visão antropológica que traga a todos os seres humanos essa grande comunidade da existência. O Estado faria um ótimo trabalho em parar de atrapalhar tanto esse tipo de serviço. E assim, Iago, algo muito interessante, e não vou usar o termo cimento, mas vou usar o termo fermento, que Jacques Maritain fala muito no livro dele, O Homem e o Estado, que é o fermento do Evangelho. E me parece que falta o fermento do Evangelho. Veja, a gente está falando de uma realidade brasileira, que tem todo um contexto histórico português e etc. Agora vamos para a realidade britânica. Estava estudando sobre o plano Beveridge, que foi o plano que nasce de um relatório, de uma necessidade de organizar a seguridade social, os direitos sociais no Reino Unido entre guerras, e especialmente para o pós-guerra. E ali então se cria a seguridade social, o sistema de seguridade social universal, que o Brasil acaba copiando via Estado. Então você vê isso no Reino Unido. E agora, em 2018, isso é uma pesquisa de satisfação no Reino Unido, onde perguntaram para os britânicos quais são as entidades que você mais tem orgulho. A primeira entidade foi a National Health System, o NHS. O que é o NHS? A Seguridade Social Estatal. Qual foi a segunda? A História Britânica. A terceira, Forças Armadas. A quarta, a Família Real. Onde é que está a caridade? Onde é que está o fermento do Evangelho? No Reino Unido, que nós sabemos que é um Estado cristão, que foi o berço, junto com a Alemanha, da Reforma. Então, no Reino Unido, nós percebemos, 2018, agora, uma seguridade social onde é patrocinada pelo Estado, onde essa caridade que você muito bem fala, esse fermento do Evangelho, esse cimento social que o pastor Erni colocou, também não constou, pelo menos na pesquisa de satisfação do povo britânico. Então, eu acho que falta nós. Falta, o maior inimigo é o nosso espelho. Então, falta caridade, falta amor, falta evangelho. Não é, Jean? O que você acha? Falta virtude. Quero pegar esse gancho aí e perguntar para o doutor Erni, porque a gente, no direito religioso, nós conhecemos a realidade de algumas milhares de igrejas, mas a SBB se não for a única instituição, é uma das únicas instituições no Brasil que dialoga com todas as tradições cristãs. Então, se ela dialoga com todas as tradições cristãs, ela dialoga com mais ou menos entre 190 e 200 milhões de pessoas, porque é a soma da população que tem a opção religiosa, que tem a sua cultura religiosa, sua vida religiosa ligada às diferentes tradições cristãs, entre o catolicismo e as diferentes tradições protestantes. Doutor Erni, pela sua visão da SBB e a sua experiência ministerial, como é que o senhor entende que a igreja brasileira enxerga a promoção de direitos sociais? Ela pega para ela essa responsabilidade, ela terceiriza para o Estado, ela faz uma casadinha. Qual que é a visão da igreja a respeito dessa temática? Ela entrega para os fiéis? Eu acho que ela não pergunta, ela não faz essa pergunta dessa maneira. Durante a pandemia foi publicado um artigo no New York Times
de um professor universitário que não é cristão, ele se identifica como judeu, né? E ele estava naquela questão de quem deveria fazer a caridade, quem deveria promover o bem-estar social, o direito social. E ele disse que, querendo ou não, no mundo inteiro, quem promove isso são as religiões, diz ele, especialmente os cristãos. E por que ele diz isso? Ele diz porque se tem órfãos num lugar, de repente tem cristãos lá juntando esses órfãos, dando comida, casa e algum tipo de educação. Se tem gente doente, daqui a pouco tem cristãos lá fazendo um hospital e ajudando. Eles não perguntam de quem é esse dever, eles veem a realidade e fazem. Então ele disse, não tem, por exemplo, uma associação de ateus que faça isso. Ele disse, no mundo inteiro, gostando ou não, não tem, poderia ter, não é proibido ter, mas não tem. Né? Eles têm outros interesses do que esse da prática da caridade. Então é muito interessante esse artigo, porque chama atenção para uma realidade diferente. Agora vamos para... Desculpa interrompê-lo, mas é notável que orfanato geralmente tem nome de santo e não nome de cientista. Tá bom. Mas vamos agora para a nossa realidade brasileira. Tem algumas áreas do Estado que o Estado não está presente. Essas áreas do Estado onde o Estado não está presente, normalmente nós chamamos de favelas, cortiços, alagados e assim por mangues, áreas ribeirinhas na Amazônia. Ali o Estado está presente de uma maneira muito sutil, se é que ele está presente. Ele não consegue entrar. Em algumas dessas áreas, ele não consegue nem entrar com a força policial. No entanto, em todas essas áreas, quem dá um sentido de cidadania para aquelas pessoas são igrejas. E igrejas mais humildes e mais diferentes, não são as grandes igrejas organizadas em geral, mas igrejas que vão lá. Houve um estudo há uma década atrás, numa favela no Rio, quem provocava o sentimento de cidadania entre aqueles cidadãos. E eles descobriram que naquela favela, onde o comando era o comando das drogas, onde eles comandavam, eles ajudavam a comunidade, então o Estado ali estava, o Estado oficial ausente, havia um novo Estado, mas quem tinha o sentimento de provocar o que a pesquisa chamava de cidadania foi uma surpresa. Foram alguns que eles chamavam crentes, entregando folhetos da sociedade bíblica com texto bíblico e iam de casa em casa entregando, eles eram moradores da comunidade, diziam, isso vai melhorar a nossa comunidade. Eles tinham essa esperança que, entregando aquela mensagem, a comunidade deles fosse melhorada. Então veja, em resposta, é assim que a igreja, o povo de Deus reage. Ele vê a necessidade, ele atua. Ele não procura. E muitas vezes o Estado tem dificuldade, inclusive, de regulamentar. O Estado tem contradições internas que quem trabalha com entidades de bem-estar social, de serviço social, sabe. Muitas vezes, um departamento, um ministério do governo dá uma autorização para entrar num certo regime legal, e o outro departamento do governo, o outro ministério vai lá e multa aquela entidade, se você não é isso, mas a entidade não se autodenomina, e você vive num conflito legal entre ministérios do mesmo governo. Isso mostra que há um desentendimento, e há um vazio legal nessa área, porque só algumas coisas são entendidas como bem-estar ou serviço social. Outras coisas não são entendidas assim. Então o Estado se julga, e eu não digo a entidade do Estado, quem fez a legislação, diz, isso aqui é tipificado, inclusive uso muito essa palavra hoje, tipificado, que vem, eu não sou advogado, mas me disseram que vem do direito penal. Você tipifica uma ação para poder condenar. Hoje, a ação social tem que ser tipificada, senão não é ação social. Então é muito curioso o panorama que nós vivemos hoje dentro desse conflito de entendimentos. E até para te complementar, tem uma instituição da Califórnia, que o nome é Pew Research. Ela fez uma pesquisa em 26 países, e fez no Brasil também, verificando quais as instituições da sociedade que geravam cidadania. E essa entidade verificou no Brasil que, dos cristãos,
30%, e dos cristãos, aqueles que frequentam a igreja pelo menos mensalmente, né, eles colocaram assim, 30% dessas pessoas estavam vinculadas diretamente com assistência social e com promoção de direitos sociais. 30% dos cristãos. Então, o maior número de pessoas engajadas com causas sociais, de forma individual e coletiva, sem ajuda do Estado, são pessoas cristãs, pessoas de dentro da igreja. Então, acho que esse fato é importante e tem tudo a ver aqui com o que nós estamos falando, né? A religião, a fé, ela é uma instituição importantíssima na sociedade e é uma instituição que gera cidadania, e se gera cidadania, ela vai acabar também gerando democracia. Por quê? Porque não existe democracia sem liberdade e sem igualdade. E para você ter liberdade e igualdade juntas, que é tão difícil, você precisa ter o quê? Você precisa ter a cidadania, porque a cidadania é a participação popular. E a participação popular não é soviética, né? Vamos lá e decidir aqui, votar e tal, não é isso. Participação popular é a união das pessoas para preservar as suas liberdades e para ajudar o próximo. Caritas. Né? Então, eu acho que tirar a fé desse contexto é simplesmente tirar o fermento do evangelho da sociedade, que é o que me parece que está acontecendo, né, Jean? E aí, de novo, né? Nosso tema aqui é o papel das private charities na promoção desses direitos e como isso funciona e como é necessário aqui no Brasil somente, né? Nos Estados Unidos você tem mais ou menos 440 bilhões de dólares que são valores doados para a caridade, né? Os valores que é o charitable money. Doados, né? Por quem? Pela sociedade como um todo, né? Não é pelo Estado. Não, sociedade. E 30% mais ou menos desse valor são dízimos e ofertas para as igrejas. Então, são 100 e poucos bilhões de dólares no ano que as igrejas ganham em termos de ofertas e dízimos para fazer o seu trabalho. E eles têm muitas métricas lá. Aqui no Brasil nós temos dificuldade de encontrar métricas, de encontrar números para nós podermos entender esse fenômeno de uma maneira melhor. Existem dados um pouco menos difíceis de apurar, e dados últimos assim da Receita Federal 2013, dizendo sobre mais ou menos 20 e poucos bilhões de reais que movimentam nas organizações religiosas. Mais recentemente, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIF, o Dr. Ernie deve conhecer bem, que é um movimento, especialmente das entidades de ensino e de saúde, em prol de conseguirem um espaço de interlocução melhor com Brasília, com o governo federal, porque o governo federal e o Estado como um todo precisa se financiar. O financiamento dos direitos sociais dentro do federalismo fiscal ele é muito difícil e engessado, então é óbvio que a máquina arrecadatória do Estado quer aumentar cada vez mais a arrecadação. E o FONIF ele conseguiu criar uma métrica mostrando que cada real que é desonerado, né, que existe a desoneração, ou seja, que doado para a instituição financeira com incentivo fiscal, ele tem um retorno de R$6. Ou seja, a iniciativa privada, através da caridade privada, consegue entregar esse valor, esse grande valor, de cada real valer R$6 em termos de retorno de serviços, e ainda assim não existe um adensamento desse olhar de eu tenho que entregar direto para quem faz. Por que eu tenho que ter um intermediário chamado Estado que vai receber o meu dinheiro, determinar quais ações ele entende que são as ações relevantes para que daí eu possa trabalhar? Como é que a sociedade bíblica se vira nesse caminho? Porque, afinal de contas, vocês são uma instituição que existe há décadas, que vive do fundraising, que vive, né, como uma ONG e que tem esse desafio enorme num país estatista como o nosso. A gente, na verdade, tem uma atividade fim que a gente chama de transformar vidas, e a atividade meio, né, que nós temos é
traduzir, produzir e distribuir Bíblias e, com isso, arrecadar dinheiro para a atividade fim. E essas Bíblias são utilizadas na atividade fim, que é, por exemplo, recuperação de drogados, atenção a crianças, atenção a idosos, atenção a presidiários, atenção a famílias desestruturadas, todos os públicos de atenção da área social dentro do Estatuto Brasileiro, nós procuramos atender dessa maneira. No entanto, é muito difícil para a gente, porque, por exemplo, quando a gente faz fundraising no sentido restrito do termo, uma pessoa para doar para a sociedade bíblica, ela tem que estar disposta a doar direto para a sociedade bíblica sem ter benefício algum Não existe esse tax deduction, né? Não existe tax deduction, que é um grande fator de aumentar a arrecadação em outros países. Até existe, mas ele é feito de tal forma que a doação, em vez de ir para a entidade, vai para o Estado, que se apropria do dinheiro e cria normas próprias para que esse dinheiro possa ser empregado. Então, você realmente, para ajudar aquela entidade, você tem que fazer uma maratona legal para poder ter. Nós nunca, na Sociedade Bíblica, nunca tivemos esse benefício da doação. Mas temos muita gente que, apesar de tudo, nos doa. E aí você tem hoje a ameaça da dupla taxação, porque o sujeito é o dinheiro dele, que ele já pagou impostos sobre eles, e aí você recebe uma doação e ele é taxado novamente, a bitributação. Eu quero aproveitar aqui e colocar uma pimenta aqui nesse assunto, para ficar um pouco mais animado. E aí eu quero trazer o Iago para essa pimenta aqui. A pimenta é coisa de baiano. Não é coisa de cearense, né? Mas no Ceará a gente gosta de pimenta. Gosta também? Gosta. Ah, então tá bom. A gente está falando aí de amor ao próximo, de caridade e da falta de. E aí me lembra um pouco um contexto da reforma, porque a gente fala de amor, a gente lembra de piedade. E aí nós temos um movimento de reformados no Brasil hoje, muito importante. Mas também, e aí eu não vou fazer uma afirmação aqui, mas eu vou perguntar para o teólogo Iago Martins, 2 dedos de teologia. Lá no século XVI, no século XVII, nós temos a reforma acontecendo e um processo educacional muito grande, de estudar teologia, e de certa forma isso acabou levando algumas pessoas ao nominalismo, e aí você tem o nascimento do puritanismo e do pietismo. Será que esse movimento de reforma que tem no Brasil também não está fazendo os jovens estudar muito teologia e esquecer do amor ao próximo? Você faz a pergunta e eu tenho que fazer a afirmação que vai me prejudicar, né? Tudo bem. Mas eu tendo a concordar que essa é uma realidade possível, mas remediável. O que eu quero dizer com isso? O processo de crescimento e popularização da teologia reformada no Brasil se deu por moldes muito diferentes daquilo que a gente encontra em outros países. O Brasil sempre foi um país profundamente pentecostal, dentro dos seus movimentos evangelicais, hiper carismático e hiper pietista. E parece que a gente fez o caminho inverso. Ao invés do movimento reformado gerar pietistas, como aconteceu na história da reforma, a gente tinha uns grupos historicamente próximos do que a gente chamaria de pietismo, se tornando reformados. Então, o que é que eu encontro prioritariamente nas minhas viagens pelo Brasil, conhecendo outras igrejas? Pessoas que mantêm um espírito muito avivado, vindo de um tipo de comportamento mais próximo do pietismo, mas que agora se interessaram por um conhecimento teológico mais robusto. Então, eles conseguem pegar o melhor dos dois mundos e conseguir aplicar isso na prática. Claro que isso não representa todo o movimento e, infelizmente, há essa volta para um tipo de nominalismo, até mesmo para um movimento mais secularizado e para um tipo de ortodoxia morta que não coloca em prática os elementos da fé. É muito perigoso que todo avivamento teológico venha com um esfriamento do vigor cristão. E tudo se resuma a escritório, gabinete, livros e produções, e não mais se manifeste em um amor ao pobre, ao desfavorecido, ao necessitado, como sempre fez parte do que é o cristianismo. Eu lembro daquela famosa carta de Trajano a Plínio, quando ele diz que os cristãos cuidam dos seus pobres e dos nossos.
né, que era muito difícil acabar com o cristianismo se eles cuidavam tanto assim dos pobres, né? E a gente deveria ter essa realidade, e tem essa realidade, né? Mas essa deveria ser uma realidade global, mais firme, mais visível. Infelizmente, os inimigos da fé nunca vão querer aceitar isso, de que nós estamos produzindo caridade em um nível que instituições laicas não têm conseguido produzir. Tanto que, na minha pesquisa com os moradores de rua, eu encontrei tanta caridade privada, que a gente encontrou um problema oposto, né, de má administração dessa caridade. A gente não doa as ruas de benefícios aos desfavorecidos, ao ponto de algumas pessoas se aproveitarem disso, mas já é outro assunto. Mas quero elencar isso para deixar claro que a igreja está trabalhando. E os movimentos mais pietistas, que são mais presentes dentro dos ambientes de caridade, não são os únicos grupos que estão lá. Igrejas reformadas, igrejas mais tradicionais, igrejas de histórico mais fundamentalista, também estão presentes nas ruas, cuidando do necessitado, cuidando do pobre e fazendo um tipo de trabalho que o Estado diz que é dever dele fazer, toma de nós recursos para fazer esse dever, mas que não põe em prática, fica apenas com o recurso para Você confirma a pesquisa, então? Sim, confirmo. Bom, eu acho que a gente tem um material muito legal aqui já para que nós possamos endereçar o ponto da nossa conversa, né? Existe a responsabilidade, e aí, de novo, aquele acordo pragmático para fazer o bem. Se isso é pela teologia que vai mostrar um princípio da subsidiariedade, da soberania das esferas, da doutrina dos dois reinos, seja o que for, né, nós vamos chegar àquela ética cristã, né, ou a ética social fundamentada em valores civilizacionais da cultura judaico-cristã, que vão colocar o amor no centro, sem dúvida, né? O que o irmão falou aqui, eu achei uma coisa realmente maravilhosa, dizer que o cristão faz, ele vê a necessidade e se envolve com ela. Às vezes ele não questiona a respeito, não pensa de quem é o dever, quem tem. A gente vê o pobre e tá bom, a gente teoriza já. Vamos dar comida, vamos ajudar. E isso é uma coisa muito bonita de ouvir, porque às vezes até quando tem esse lack of knowledge, né, esse abismo às vezes entre as razões, os motivos, há uma coisa que move o cristão em direção à caridade, que é justamente o fato dos dois amores que nos guiam em tudo. O que eu acho que ajuda para a gente, do ponto de vista teológico, depois a gente pode aplicar isso a outros ramos do conhecimento. A teologia, ela normalmente é ensinada em 4 áreas, é dividida. Isso foi um teólogo alemão, Schleiermacher, que inventou, e a maioria dos cursos de teologia hoje se organiza assim. Tem uma teologia que é chamada de bíblica, que estuda a Bíblia, o texto bíblico. Tem outra teologia que se chama dogmática, que estuda as doutrinas, elabora o arcabouço doutrinário. Uma outra que é histórica, procura ver como isso se aplicou a cada fase da história. E a outra que é uma teologia prática, que procura ver como é que isso se aplica na pregação, no aconselhamento, na administração e assim por diante. Onde é que está o ponto de diferença? Por exemplo, se alguém é extremamente dogmático ou sistemático na sua aproximação, ele, em geral, ele não olha o problema, ele olha a doutrina e se contenta, e aí fica aquela ortodoxia fria. Se ele fica só na teologia bíblica e vive aquele arcabouço, mas não teoriza, ele também se perde, ele fica num emocionalismo inconsequente muitas vezes. Aí é preciso o equilíbrio. Agora, se você vai, por exemplo, para a área do direito, que não é minha área de trabalho, eu não sei como é que o direito se organiza, mas deve ter lá um direito sistemático. Aquele que diz, não, as leis são assim, se organizam. Não interessa se é certo ou errado, mas assim que nós nos organizamos, eu vou julgar, ele pode cometer injustiça no direito. Então você vê o mesmo fenômeno ocorre. E outro que sabe todas as leis, mas vê que ela não se aplica, ele também tem que aplicar ao direito, porque ele está dentro do mundo das leis, mas ele vê que em determinado momento ele tem, não, mas aqui eu não posso fazer isso. Então o equilíbrio também entre a prática e a teoria. E isso eu acho, dentro do mundo da fé, do cristianismo, quem faz esse equilíbrio é a teologia bíblica de novo. A teologia bíblica tem que entrar na sistemática, ela tem que entrar na história, ela tem que entrar na prática. Quando você começa a isolar as coisas dentro da teologia, você cria tipos de cristianismo, mas perde a essência que é a da vida cristã. Eu acho que essa visão do equilíbrio, ela nos ajuda.
No tempo do pietismo e da ortodoxia, eles tinham duas expressões latinas. A ortodoxia dizia assim, fides, a fé a qual você crê. Então você tentava ver qual era a fé em qual você cria e fazia todo o arcabouço doutrinário. Isso aqui é a ortodoxia. E o pietismo veio como reação dizendo é a fé com a qual você crê, a sua fé, a sua confiança. O encontro dos dois é saudável. É isso que eu tentei. E onde é que se dá o encontro dos dois? Quando os dois voltam para a Bíblia. Ali está de novo, eu uso, pode ser, eu gostei da expressão no Maritem, eu conhecia, mas não me lembrava do fermento. O cimento não é no sentido de endurecer as relações, mas no sentido de trazer a união das pessoas entre si. De ser uma espécie de amálgama, né? Isso, amálgama, isso. Exato. Bom, nós temos aqui então, assim, Tiago e eu somos dois operadores do direito e somos estudantes iniciantes de teologia. Agora especialistas em teologia pela UBRA. Teologia bíblica. Pela UBRA. Você quer fazer um pós em teologia, faça na UBRA. É isso aí. ubra.br, a propaganda. Muito bem. Momento Maguila aqui no nosso vídeo. E nós temos o Dr. Ernie Seibert, que é doutor em teologia, e o pastor Iago Martins, que... Não é ninguém aqui nesse grupo. Para com isso. Pastor Iago Martins, que é especialista no Mises. Sim. E é especialista numa escola de economia, que é muito querida pela Ecton, mas que é muito pouco conhecida pelo público brasileiro. Então, eu acho que assim, para nós podermos encaminhar um encerramento, seria legal nós termos o... Já? Mal começamos a conversar. Tudo que é bom dura pouco. E desde já também querendo agradecer... Tinha uma outra pergunta capiciosa para o Iago. Desde já querendo agradecer a comunidade evangélica luterana da Esperança, na pessoa do pastor Roberto Kunzendorf Jr., nosso querido amigo, que nos cedeu gentilmente o espaço para fazermos esse vídeo aqui também. Eu acho que seria legal nós termos assim, ó, nós estamos falando com um público, de novo, heterogêneo. Nós temos doutores, nós temos pessoas que entendem de economia, nós temos teólogos e nós temos uma miríade de estudantes e de pessoas de fé que estão buscando entender razões públicas para a sua piedade, que exercem sua piedade, mas que querem entender razões públicas e o seu lugar no mundo e como pode fazer diferença na sociedade. Então seria legal nós termos um olhar sobre responsabilidade social privada, sob uma perspectiva econômica, mas pincelada por valores cristãos, com esse olhar da teologia já bíblica e também como o mundo do direito pode contribuir nesse processo. E assim a gente faz um fechamento aqui do nosso painel. Iago, economia e direitos sociais no Brasil. Eu acho que esse é um tema extremamente urgente, porque quando a gente discute economia no Brasil, a gente está discutindo matemática, basicamente. Nossas escolas econômicas no Brasil se resumem a criar modelos em computador de sociedades ideais que, ceteris paribus, não existem na realidade. O que é muito medíocre acerca do nascimento e do crescimento da economia. A ciência econômica nasceu dentro da filosofia moral e foi se desenvolvendo para discutir elementos que vêm da teologia moral. Lá na escolástica, né? Exato. Você volta para a escolástica tardia e hispânica com Tomás de Molina, você pensa em Tomás Soares. de Mercado, Soares, esse pessoal todo. Você tem ali a escola de Salamanca, a escola de Coimbra, produzindo tanta coisa maravilhosa sobre a economia de uma perspectiva moral, não é? E até mesmo o próprio Adam Smith, quando escreveu sobre a pobreza das nações e a riqueza das nações, que ele não estava escrevendo material de economia, ele se creu escrevendo material de filosofia moral, não é? Fala no microfone. Teoria dos Sentimentos Morais, que é a grande base. Isso, foi grande obra anterior, né, a sua obra que fundou a economia de alguma forma. Então, dentro do contexto nacional, quando a gente está discutindo moralidade e mercado, nós não estamos discutindo coisas diferentes. Falar simplesmente em maximização do lucro é só parte do processo. Falar de como é que eu faço com que a minha empresa funcione melhor e resista a longo prazo é só parte do processo. Quais são os valores morais que guiam todo o processo econômico? Como é que eu entendo as bases religiosas de um mercado, né? Já que é uma grande tradição falando, a gente não fala apenas com relação ao Estado, né? Que a gente critica muito, essa idolatria estatal, mas há vários autores, principalmente da esquerda, que escreveram sobre o capitalismo como religião, mas outros autores também, dentro de movimentos mais conservadores e religiosos, que expõem certos perigos e desafios das relações de mercado como se configuram modernamente, se a gente ignorar suas bases religiosas e o desafio de Mamon se tornar uma religião substituta.
Então, dentro de um aspecto econômico, puramente econômico, nós precisamos voltar a uma antropologização da economia. Eu gosto muito de Hermann Doiver e muito de Ludwig von Mises, quando ambos apresentam as esferas sociais como algo que provém do ego humano. A economia não existe fora dos indivíduos, não é uma coisa externa a nós, mas a economia existe como nós em relações de mercado. Tem uma frase que é um tanto forte para públicos mais conservadores, mas é dizer que nós somos o capitalismo, né? Nós somos o mercado. No sentido de que não existe um mercado alheio a mim, ou um capitalismo alheio a mim, mas ele existe como decisões humanas constantes e frequentes. E um parêntese, a deturpação do capitalismo acontece com o capitalismo de laços e de compadrio, que é exatamente... É a deturpação de nós, como seres humanos. Exato. Se nós voltamos a uma sociedade virtuosa, a uma sociedade justa, a uma sociedade moral, se a gente começa a se preocupar mais com a formação humana, o que é que a gente tem em consequência disso? Se o mercado existe como fruto do ego, se as relações humanas, também suas relações econômicas, é fruto de quem nós somos, a gente tem relações mais justas, mais humanas, mais morais. Então, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é discutir como moralizar o capitalismo, sem discutir como moralizar o ser humano. Como melhorar as relações de mercado, sem discutir como melhorar as relações humanas. E isso vai colocar a caridade no centro de volta. Porque aí eu não consigo mais simplesmente dividir o que é caridade, o que é mercado, o que é economia. Tudo que eu tenho são seres humanos em suas interações. E nessas interações eu tenho moralidade, eu tenho amor, eu tenho sacrifício, solidariedade, valores que vão sendo cada vez mais florescidos na cultura. Então, o trabalho de um pastor, o trabalho de um professor, o trabalho de um pai, o trabalho de um líder comunitário que gera valores morais justos e bons, é o trabalho de criar uma sociedade de mercado mais generosa, mais solidária, que vai olhar para os necessitados e para os fracos de forma muito mais interessada do que simplesmente em pensar o mercado de forma matemática. Maravilha. Dr. Erni, o trabalho da interconexão das dimensões das pessoas através de um olhar teológico para a promoção dos direitos sociais no Brasil. Eu vejo a discussão agora, nós estamos ainda aqui no Brasil na pandemia, embora já num estágio que ela está baixando na curva, mas no início dessa pandemia se falava assim muito, agora vamos cuidar da vida, da saúde e depois vamos cuidar da economia. Eu acho que da economia não precisa cuidar nunca, porque a economia é fruto do trabalho. E o trabalho é feito pelas pessoas para servir o próximo. E em nenhum momento da nossa vida nós podemos descuidar de cuidar do próximo. Se nós cuidamos bem do próximo no nosso trabalho, mesmo no trabalho organizado de uma sociedade, onde você divide o trabalho em setores, em atividades e tal, mas se aquilo é visto como cuidado ao próximo, como um bem social, então você não precisa cuidar da economia, porque ali está dentro o amor. Então, eu acho que aí mostra um pouco o quanto nós nos distanciamos do fator social. E a pandemia chegou para mostrar, sim, mas se você estiver saudável, você tem tempo para cuidar de alguma coisa, qual é o ideal de vida de um ditado desse? Agora você cuida da saúde para depois cuidar da economia. E aí o ideal de vida, muitas vezes apresentado, não é o ideal de serviço. O ideal da economia seria eu ganhar o máximo para trabalhar o mínimo. Numa linguagem bem popular, e muitos vão entender isso aqui, muitas vezes o pai diz para o filho assim, filho, vai estudar para você não precisar trabalhar como eu precisei trabalhar. E aí ele mostra a visão negativa que ele tem sobre o trabalho. E a economia sim tem uma visão positiva, porque se ele pudesse ter muito dinheiro e não trabalhar, seria a vida ideal. Esse é o ideal ao revés, é o ideal que destrói o relacionamento humano, o ideal que não deixa o amor florescer, as virtudes, como você falou, florescer. Então eu acho que ele se afasta um pouquinho da vida e vai para uma esfera que não tem nada a ver com a realidade humana. Fantástico. Tiago, a caridade privada, na dimensão da cidadania que modela tanto o Estado, quanto também ela modela a sua própria noção como sociedade. Como é que o direito pode ajudar como ferramenta de promoção do bem, de promoção das virtudes, não apenas através da força coercitiva do Estado? Nós temos que cuidar porque é bonito, é bacana
tem impacto falar cidadania modelando o Estado. E é importante mesmo. O cuidado maior é quando o Estado começa a modelar a cidadania, né? E aí eu acho que é o papel do direito. O papel do direito é não deixar o Estado modelar a cidadania. O direito tem esse papel de promover a ordem social, de não deixar que o caos se estabeleça e também de limitar o papel do Estado. Quando o direito consegue limitar o papel do Estado e permite que as pessoas floresçam, que as pessoas possam exercitar a autonomia de suas vontades, que possa, e aí eu vou ter que ser obrigado a lembrar de Tocqueville de novo, possa se unir com outros, se assim quiser, para lutar pelos interesses da polis, pelos interesses da cidade. E aí vou lembrar também de Aristóteles, aí sim, aí nós temos o direito fazendo o seu devido papel. Agora, se o direito se junta com o Estado para que, então, dessa forma, diga como a gente deve exercer a cidadania, aí nós temos um problema. Porque quando eu não exerço a cidadania, quando eu não participo da cidade por um interesse próprio, o que acontece? Eu tenho um individualismo exacerbado. Quando eu tenho um individualismo, um egoísmo, o Estado toma o meu lugar. E quando o Estado toma o meu lugar, ele vai se agigantar cada vez mais a chegar a um ponto que ele modela a cidadania, porque ele diz como eu devo atuar no Estado. E eu acho que esse é o grande papel do direito, criar meios para que nós possamos exercer as nossas liberdades, e aí vem o papel do Evangelho, vem o papel não só do Evangelho de Cristo, mas das fés de maneira geral, porque nós somos uma laicidade colaborativa que se assenta sobre 3 princípios: separação, liberdade, mas colaboração. Então, vem o papel das fés de ser esse fermento de fazer com que as pessoas, então, deixem de lado o egoísmo e participem da cidade. E aí, Jean, tu perguntou para nós outros e eu vou perguntar para você, então. Tem um grande autor italiano, Luigi Zingales, que escreveu uma obra muito interessante, que o nome da obra é Capitalismo para o Povo. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, e aí eu acho que consegue fechar todo esse painel, como o capitalismo pode ser para o povo, como a gente pode tornar algo que para alguns é opressor, para alguns oprime os necessitados, né? Algo que é para o povo. Dá um pouquinho para nós dessa visão de Zingales. Claro, ele está escrevendo isso para os Estados Unidos da América, mas essa visão de Zingales, no nosso contexto, tentando aí trazer um pouquinho que o professor Ismânio fala sobre solidariedade. Esse olhar do capitalismo como algo inerentemente mal é muito engraçado, porque ele contrasta com uma visão que acabou ficando solidificada na sociedade secularizada de que o homem é inerentemente bom, né? E é engraçado quando esse contraste acontece, porque se o homem é inerentemente bom, como vai produzir uma coisa ruim, assim como o capitalismo? Na verdade, se nós formos olhar através de uma visão antropológica de que o homem, embora tenha sido feito bom, é um homem que está sob os efeitos de uma queda, e que por conta disso ele não tem a capacidade para o bem diretamente, e aí começam as várias diferentes tradições espirituais que vão falar sobre isso. Não podemos esquecer que o cuidar do jardim já existia antes da queda, lá em Gênesis 2. Só vamos pensar também sobre essa perspectiva. Assim sendo, cuidar uns dos outros, atendendo às diferentes vocações. Padre Cirico tem uma obra fantástica sobre a vocação empreendedora, que foi inclusive o estopim do lançamento da própria Ecton como instituto, que foi justamente buscar educar uma comunidade religiosa, a sua paróquia de fé, onde empresários se sentiam cidadãos espirituais de segunda classe, porque viviam para o capitalismo, viviam para a promoção do lucro e assim se sentiam cristãos menores. E o resgate da vocação empreendedora é justamente entender que há um chamado para o cuidado da cidade na promoção de emprego,
na geração de impostos e assim fazendo com que exista... E esse é o capitalismo para o povo. E esse é o capitalismo para o povo, né? A partir do momento em que eu, que sou igual, desço um degrau, sirvo o próximo através da minha vocação, organizando o trabalho, gerando emprego, gerando impostos e assim ajudando no florescimento humano, eu estou usando instrumentos para a promoção de virtudes. E o gerar lucro não é o problema em si. O uso responsável desse lucro é o que vai fazer com que eu, como empresário, tenha um uso virtuoso dos recursos que me foram alcançados. Então, o capitalismo para o povo, no Brasil, talvez é tirar um pouco esse olhar de essencialmente ruim em torno do fenômeno da empresa, do empreendedorismo, e, ao contrário, entender que o empreendedorismo é uma das chaves para a cura da pobreza. Que o empreendedorismo responsável, em que se usa os recursos e que também se organiza o trabalho com os diferentes talentos num ambiente de liberdade, com leis e com segurança jurídica, se pode promover o florescimento humano no uso das suas potencialidades. Essa é a missão da Ecton, essa é a missão da Ecton no Brasil, de trazer esses conceitos aqui para a nossa sociedade. Bom, eu acho que temos aqui um painel fantástico. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade de nós produzirmos esse material. Certamente ele vai ser um material extremamente útil para a audiência da Ecton, mas também para a audiência do 2D de Teologia, do Direito Religioso, da SBB e do IBDR, que é o objetivo de nós servirmos a nossa sociedade. Então eu quero deixar cada um dar a sua palavra final para que nós possamos então finalizar o nosso painel. Tiago? Eu quero agradecer a Ecton por essa oportunidade, quero agradecer a Ecton por vir para o Brasil, por começar a construir esse caminho de virtude, Jean, de virtude no empreendedorismo, de um capitalismo para o povo, aqui no Brasil também. Aí o IBDR é parceiro, o Conselho Deliberativo do IBDR é parceiro da Ecton, o reverendo Davi Charles Gomes é um admirador das ideias da Ecton, eu sou um admirador. Então a minha palavra final é uma palavra de alegria, né? Com esse evento, com essa parceria, também de alegria de estar aqui com o reverendo Ernie, alguém que eu admiro muito há muitos anos, também do nosso querido pastor Iago, alguém que eu também admiro, que eu sigo há bastante tempo nas redes. Então realmente é um momento bacana, um momento em que amigos se encontram para trazer algo sensacional para o Brasil, que é essa ideia, empreendedorismo com virtude. Muito obrigado. Valeu, doutor Ernie. Uma palavra de gratidão pelo convite para estar aqui e uma palavra de incentivo para que esse tipo de reflexão interdisciplinar aconteça mais. Eu acho que isso já é um processo virtuoso, onde pessoas com diferentes formações, diferentes atividades, mas que têm o bem comum como um alvo a ser alcançado, dialogam e procuram se encontrar para promover isso. Muito obrigado pelo convite e por poder participar aqui. Maravilha. Iago? Agradeço principalmente a Ecton por essa oportunidade maravilhosa de poder expor algo da cultura brasileira e das vicissitudes do debate brasileiro acerca desse assunto. A gente tem pessoas de vários lugares do Brasil reunidos na capital do Brasil, né, aqui em Brasília, para fazer essa gravação. E é muito interessante saber que há um interesse em um instituto internacional de ouvir brasileiros, né, também. Isso é uma coisa muito nobre, é um espaço muito honroso para todos nós e me sinto muito grato por essa oportunidade de não só aprender com a Ecton, mas também poder contribuir nesse debate maravilhoso que se dá internacionalmente sobre caridade, pobreza e ações humanas em direção a isso. Agradeço a todos vocês por se colocarem também à disposição nesse sentido, o IBDR, a SBB, a Ecton Internacional. É uma coisa maravilhosa a gente poder ter essa conversa aqui e me sinto muito grato por isso. Muito obrigado. Jean, tuas palavras finais agora. Maravilha. Bom, eu quero agradecer a todos por terem atendido esse convite feito pela Ecton e, obviamente, agradecer a Ecton na pessoa do Chris Moran e do Father Sirico. Que legal nós podermos ter esse trabalho crescendo, criando corpo aqui no Brasil, nós possamos ter mais iniciativas como essa. Se você
que chegou no canal Direito Religioso, no canal 2 Deus de Teologia, nas redes da SBB ou do IBDR, quer conhecer mais o trabalho da Ecton, olha na descrição do vídeo, você vai conhecer ali todos os links para que você possa conhecer o trabalho dela. E também você que participa do Poverty Cure Summit, conheça mais o trabalho das nossas entidades parceiras, que certamente vão continuar esses ideais aqui no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Jean, além do pastor Roberto, nós temos que agradecer também a nossa base do IBDR aqui em Brasília e agora da Ecton, Jeová Barros. Dr. Jeová Barros. Júnior. Jeová Barros de Almeida Júnior. O homem da logística. É o conselheiro, o diretor institucional do IBDR. Sem ele, nós estaríamos perdidos, né? A pé. E a pé. É isso aí. E sem pouso. Muito bem. Bom, muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.